dia eu orando e eu falei, Senhor, a única coisa que eu não quero perder é a tua glória. O que eu não quero perder é a fé de que o Senhor é quem me sustenta, de que é o Senhor que cuida da minha casa, é o Senhor que cuida da minha família, que é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos guia. E o Senhor falou, a glória tem um caminho. A glória tem um caminho. E quem experimenta esse caminho, recebe da glória. E quando o povo saiu para o deserto, que o povo saiu do Egito, Deus deu uma direção para Moisés a respeito do tabernáculo. Deus falou para Moisés, você vai construir um tabernáculo. E Deus deu a ele um modelo de todo o tabernáculo, o que precisava. Eu pedi para separar uma foto, vocês conseguem colocar para mim, por favor? Deus deu para Moisés o modelo do tabernáculo. O tabernáculo era dividido em 3 partes. O átrio, o santo lugar e o santíssimo. Cada parte do tabernáculo está aí. Aqui era o átrio, entrava na primeira entrada, tinha o santo lugar, e lá onde está aquela fumaça era o santíssimo. Aqui no átrio, nós podemos ver que tinha o altar e a bacia de bronze. Eram os 2 utensílios que tinha no átrio. Quando você entrava, quando o sacerdote entrava no santo lugar, tinha 3 utensílios. A mesa dos pães, a mesa de incenso e o candelabro. E depois entrava-se então no Santo dos Santos, que era onde estava a arca. E o Senhor vinha e se manifestava ali no propiciatório da arca. E cada utensílio desse tinha um significado. O altar era onde o sacrifício era feito pelo pecado. Tinha que apresentar um animal que não podia ter mancha, tinha que apresentar um animal perfeito. Aqui no altar era onde se derramava sangue, que colocava tudo ali para morrer em prol do pecado. A bacia era onde o sacerdote se lavava. O sacerdote ele tinha que lavar-se ali naquela bacia, porque não podia entrar impureza dentro do tabernáculo, não podia entrar impureza no santo lugar. Então ali ele se lavava, ele lavava as mãos e ele lavava os pés. Lá em Êxodo 30 fala que ele tinha que lavar as suas mãos e lavava os seus pés. Quando ele entrava no santo lugar, tinha a mesa, onde os pães não podiam envelhecer. Eram pães frescos, que tinha que estar constantemente ali naquela mesa. Tinha um incenso, que a Bíblia inclusive usa um termo muito interessante que diz, o incenso ele tinha que chegar até o Senhor em todo o tempo. O incenso ele não podia apagar. Em todo o tempo o incenso ele precisava subir até o Senhor. E tinha o candelabro, que também fala, a Bíblia fala de como deveria ser o azeite para o candelabro. Que o sacerdote não podia deixar a chama do candelabro apagar. Ele tinha que cuidar com o azeite diariamente ali naquele candelabro, para que a chama não se apagasse. Para depois de tudo isso, ele entrava então no Santíssimo, e lá estava a arca, e a presença de Deus se manifestava, e a glória de Deus se manifestava. Era só depois que ele trilhava todo esse caminho, do átrio, do santo lugar, que ele entrava no Santíssimo. Era depois de passar pelo altar, de passar pela bacia, de passar pela mesa dos pães, de passar pela mesa do incenso, de passar pelo candelabro, é que ele tinha condições de experimentar a manifestação da glória de Deus. E eu quero que você vá abrir comigo em Hebreus 10, 1. Hebreus 10, 1, a primeira parte, diz, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Só vou ler esse pedaço. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Querido, tudo o que acontecia no Velho Testamento, era uma sombra do que viria. O que é uma sombra? Nós estamos aqui vendo a sombra desse pedestal. Ela reflete a imagem do pedestal. Quando você olha, ela parece o pedestal, mas ela não é o pedestal. O pedestal é isso aqui. Mas a sombra reflete o que ele é. E é isso que a Bíblia fala aqui em Hebreus. Que o Velho Testamento ele era a sombra do Novo. Ele refletia aquilo que viria. Ele estava refletindo aquilo que ia vir, que era Jesus. Então, tudo o que aconteceu no Velho Testamento foi uma sombra daquilo que viria.
Mas no Novo Testamento, lá em Atos 7,48 diz, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O Velho Testamento, o Senhor se manifestava no tabernáculo. No Novo Testamento, depois de Jesus, nós somos o tabernáculo. Nós somos o lugar da manifestação da glória. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo não habita mais em templo feito por mãos humanas. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo, que o Senhor não manifesta mais nessas paredes. Se tirarmos todas essas cadeiras aqui, nós podemos fazer disso aqui um salão de festas, podemos jogar bola aqui. Por quê? Porque a igreja sou eu e é você. A manifestação da glória de Deus agora é em nós. O Novo Testamento agora, depois de Jesus, é que onde o Senhor habita e onde Ele manifesta, é em mim e em você. Mas o caminho da glória não mudou. O caminho da glória, ele permanece o mesmo. E já que o Velho Testamento é a sombra e o Novo é realmente o original, nós temos que entender, se nós queremos a glória de Deus, se nós queremos viver a glória de Deus, nós precisamos passar por esse caminho. Porque não tem atalho, irmãos. Com Jesus não tem atalho. Com Ele não tem atalho. Ou nós vivemos essa trajetória que o Senhor deu a Moisés. O Senhor deu e Ele estipulou como que deveria ser. Que cor que deveria ser as cortinas. Como que deveria funcionar cada utensílio do tabernáculo. Porque Ele já deu algo pronto para mim e para você seguir. Se nós queremos viver a glória de Deus. E o primeiro utensílio que a gente vê no tabernáculo era o altar. O primeiro utensílio que nós podemos ver é o altar. Romanos 12, 1 diz, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sabe qual que é o primeiro utensílio do nosso tabernáculo? Se nós queremos viver a glória, irmãos, é a morte do nosso eu. E a Bíblia fala aqui em Romanos que é um culto racional. É razão. É entendendo o que eu estou fazendo. Eu não tenho que esperar sentir vontade de perdoar. Eu não tenho que esperar sentir vontade de amar ou de fazer aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia fala, ofereceis um culto racional ao Senhor. É razão. E se eu quero viver a glória de Deus, eu preciso mortificar a minha carne. Porque quem vive no pecado, quem vive segundo os padrões desse mundo, quem vive de acordo com o que é estabelecido no mundo, irmãos, nunca vai experimentar a glória. E nós precisamos entender, há um altar. Há um altar. E mortificar a carne muitas vezes dói. Abrir mão muitas vezes daquilo que talvez você até acha que é direito seu. Sabe, tem muitas coisas até que não são lícitas, irmãos. Mas por amor ao Senhor, nós temos que abrir mão até mesmo disso. Porque se o primeiro utensílio era o altar, era ali que morriam os animais em prol do pecado do povo, eu preciso entender que se eu não mortificar a minha carne, eu não consigo permanecer nessa trajetória de experimentar a glória de Deus. O segundo utensílio que a gente vê é a bacia. E muito interessante, porque lá em Êxodo fala que o sacerdote ele tinha que se lavar. E ele lavava as mãos, principalmente as mãos e os pés. Irmãos, mão fala daquilo que eu faço, do meu trabalho. Mãos fala das minhas ações, das minhas atitudes. Pés falam do caminho que eu estou trilhando. Nós precisamos manter santo. Nós precisamos manter santo as nossas mãos. Nós precisamos manter santos os nossos pés. O que nós temos visto, o que nós temos ouvido, o que nós temos vivido como igreja. Sabe, irmãos, o cerco está apertando para nós. O cerco tem apertado. Princípios estão sendo negociáveis. Princípios hoje em dia, muitas vezes, eles não têm tanto valor como antigamente. E isso, infelizmente, tem entrado muitas vezes dentro da igreja. Onde nós... É o tal de o que tem, só isso não faz mal, é só isso, o que tem.
Sabe, nós estamos negociando aquilo que o Senhor nos chamou, que é a santidade. E a Bíblia fala, sem a santidade ninguém verá o Senhor. Como que eu quero entrar na glória e eu quero experimentar a glória, mas eu não quero viver uma vida de renúncia e de santidade? Eu quero estabelecer o meu propósito, eu quero estabelecer o meu caminho e falar, Senhor, vem e me acompanhe. Sabe, queridos, e como homens e mulheres de Deus que almeja a glória, que deseja a glória, nós temos que dizer, Senhor, como deve ser esse caminho? Como deve ser? Guarda os meus ouvidos, guarda a minha boca, guarda as minhas mãos, guarda os meus pés, mas que eu possa viver na santidade, porque eu só vou entrar no santo lugar, irmãos, com as mãos e os pés lavados. Eu não posso entrar no santo lugar. A Bíblia fala que o sacerdote ele tinha que se lavar, ele tinha que ser puro, porque se ele entrasse, ele morreria. E hoje muitas vezes nós estamos negligenciando a santidade. Nós queremos entrar na presença do Senhor de todo jeito, de qualquer jeito. Mas o Senhor está nos chamando, irmãos, para viver uma vida de verdade em Deus. Não é uma religião, não é uma tradição. O Senhor não está nos chamando para viver como robôs, que vai e aprende como que tem que ser. Não, mas o Senhor está nos chamando para viver a santidade. E depois que o sacerdote entrava, tinha a mesa dos pães. Quem a Bíblia fala que é o pão vivo que desceu do céu? Jesus é o pão vivo. Ele falou, eu sou o pão. Sabe, irmãos, e o nosso pão é isso aqui. O pão não podia envelhecer. O pão tinha que ser fresco. Nós não podemos ser homens e mulheres que pegam a Bíblia para vir para o culto domingo, irmãos. Nós não podemos ter um relacionamento com a Bíblia só nos cultos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos saber o que Ele fala. Quais as orientações que Ele... Irmãos, é isso aqui que vai nos sustentar. É a palavra de Deus que nos sustenta. Como o Jorge estava falando, em momentos de crise, em momentos difíceis, em momentos de lutas, o que nos sustenta é o quanto nós temos da palavra. É o quanto nós temos dele em nós, dentro de nós, armazenado em nós. É o quanto essa palavra tem sido alimento para nós diariamente. Porque quando nós não conhecemos isso aqui, irmãos, nós aceitamos tudo aquilo que as pessoas falam. E hoje isso aqui tem que ser o nosso filtro em tudo, até mesmo dos púlpitos. A palavra de Deus, ela tem que ser um filtro para nós, de tudo, porque é uma tal de história que tem que atualizar a Bíblia. É uma tal história que a Bíblia está antiga. Sabe, irmãos, isso aqui é a palavra de Deus, sempre foi e sempre será. E como homens e mulheres de Deus, nós não temos que aceitar o que falam, nós temos que conhecer isso aqui. Errais não conhecendo as Escrituras. Quando nós não temos o pão vivo diariamente, irmãos, nos regindo, nos mostrando o caminho, nos falando como nós devemos andar, nós estamos suscetíveis a erros. Porque nós não conhecemos aquilo que o Senhor fala. Outro utensílio que tinha no santo lugar, que era o incenso. O incenso fala de oração. Irmãos, como isso é fundamental. Como a oração, ela tem que fazer parte da vida do crente. E como é triste, porque muitas vezes quando a gente marca uma vigília, marca uma reunião de oração, nem sempre tem a mesma resposta para outros eventos, por exemplo. E uma igreja viva é uma igreja que ora. Uma igreja viva é uma igreja que busca do Senhor o que Ele tem para ela. E ouve dEle o que Ele tem. E Ele também pode direcionar você. Porque no momento da oração, irmãos, que o Senhor recebe de nós aquilo que nós temos e aquilo que nós somos. Nós recebemos dEle, mas Ele também recebe de nós a nossa entrega, a nossa súplica. E a Bíblia fala que o incenso ele não podia apagar. Ele subia diariamente ao Senhor. E como que tem subido? A Bíblia fala que nós podemos, que o Senhor, nossa oração chega até Ele. Como incenso. E está sendo agradável, irmãos? Irmãos, como isso assim tem queimado dentro de mim? Porque eu falo, Senhor, eu não quero oferecer para o Senhor algo que não é um bom aroma. Eu quero oferecer o bom perfume de Cristo. Eu quero oferecer o bom perfume. E outra coisa que tinha no santo lugar, irmãos, o candelabro. Está aí, ó, o candelabro, a mesa de incenso e a mesa de pães. O candelabro
o sacerdote não podia deixar apagar a chama. Era 24 horas por dia, todos os dias. Irmãos, fogo fala, azeite fala, o fogo fala do Espírito Santo. E lá em 1 Tessalonicenses fala, não apagueis o Espírito. Não é Ele que apaga dentro de nós. Somos nós que apagamos o Espírito em nós. Lá diz, não apagueis o Espírito Santo. Isso mostra que quando o Espírito Santo apaga dentro de nós, irmãos, é porque nós estamos deixando que essa chama se apague. Nós não estamos como sacerdotes de Cristo, cuidando da chama. Porque nessa época, o sacerdote entrava e fazia todo esse trajeto para o povo. Hoje, quem é o sacerdote? É o Jorge? Hoje o sacerdote somos nós. Eu sou sacerdote, você é sacerdote. Inclusive, às vezes a gente ouve, né? Que os maridos são os sacerdotes da casa. O marido é o cabeça da casa. Mas sacerdote a mulher também é. Porque sacerdote é aquele que entra na presença do Senhor. Mulher, você tem que ser submissa sim a seu marido. Seu marido é o cabeça da casa sim. Mas você também tem o direito de entrar na presença do Senhor. Não é responsabilidade do seu marido você dizer, você é o sacerdote da casa. Você também é. E maridos, a sua esposa não pode entrar sozinho. Nós temos que entrar juntos, irmãos. Nós não podemos deixar que o fogo se apague. E hoje nós temos vivido um pé lá no mundo e um pé aqui dentro da igreja e queremos que o fogo do Espírito Santo seja vivo em nós. E a Bíblia diz, não apaguem o Espírito. Irmãos, não apaguem. O trajeto para a glória de Deus é, o Espírito Santo precisa estar vivo dentro de mim, dentro de você. O Espírito Santo, ele precisa estar aceso dentro de nós. E nós estamos brincando muitas vezes, irmãos, com o pecado. Muitas vezes nós estamos brincando de ser crentes. Sabe, irmãos, e tem situações que a gente vive que se não tiver uma vida realmente em Deus, se eu não tiver raízes em Deus, irmãos, nós vamos sucumbir. Nenhum homem e uma mulher de Deus cai do dia para a noite. E por que nós temos visto tantos homens e tantas mulheres de Deus negociando valores, negociando princípios? Preferindo viver o seu orgulho, preferindo viver a sua soberba, do que abrir mão muitas vezes da sua carnalidade para que o Espírito permaneça vivo. Sabe, irmãos, nós não podemos brincar. Eu não sei você, mas eu quero a glória de Deus. Você quer a glória de Deus, irmãos? Agora, não havia no tabernáculo uma portinha que dava acesso pelo fundo. Onde eu não vou passar pelos outros aqui, eu já vou entrar direto na glória. Não existia, irmãos. A única porta que tinha no tabernáculo era a porta principal. Era lá no átrio. Que tinha que passar por todo esse caminho. Há um trajeto, há um caminho para chegar na glória. Para entrar na glória, para entrar onde a presença de Deus se manifesta. Não tem atalho. Não tem portinha do fundo. Não tem jeitinho de fazer. Vou fazer do meu jeitinho, depois a gente vê como que faz. Não, irmãos. Ou eu experimento o altar, onde eu vou mortificar a minha carne. Ou eu vou para a bacia, onde eu lavo as minhas mãos, onde eu lavo tudo que eu faço. Onde eu lavo o meu caminho. Onde eu vivo uma vida de santidade. Para que realmente a palavra de Deus seja viva dentro de mim. Para que a palavra seja aquela que vai direcionar a minha vida. Porque a palavra vai dizer qual o caminho que você tem que trilhar. A minha vida de oração tem que ser diária. Tem que subir até o Senhor tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, em adoração, em oração. E eu jamais posso deixar que o Espírito Santo se apague. Eu jamais posso deixar o Espírito Santo apagar. E eu vou dizer para você, ninguém é responsável pela chama do Espírito dentro de você, a não ser você mesmo. Sabe, irmãos, mas nós precisamos ter cuidado. Porque o diabo, muitas vezes, ele não vai chegar diante de nós com chifre, rabo e tridente. Ele vai chegar com propostas que parecem ser boas. Ele vai chegar com propostas. Cantares fala que o noivo olha e fala, lá está vindo a minha noiva. E o jardim já cheiram flores e frutos. Mas prendam as raposinhas, porque as raposinhas, elas vão entrar e elas vão destruir o nosso jardim. Sabe, irmãos, raposa fala de um animal sorrateiro, sutil, que muitas vezes entra onde ninguém vê, mas quando ela entra, ela faz o estrago.
Então nós precisamos ter muito cuidado, porque o que apaga o Espírito Santo em nós são as raposas que nós não prendemos, que nós deixamos ela entrar no nosso jardim e dizemos, ela não vai fazer nada não. E são essas raposas que comprometem tudo o que nós temos com o Senhor. Se nós queremos ver a glória, nós precisamos começar lá no altar. Lá no altar. Se você quer glória no seu casamento, irmãos. Se você quer a glória de Deus no seu casamento, eu tenho certeza que você quer. Mas se você quer a glória de Deus no seu casamento, você vai ter que mortificar a sua carne. Você vai ter que mortificar a sua carne. Você vai ter que abrir mão das suas vontades em prol do seu cônjuge. Você vai ter que abrir mão daquilo que você aprendeu, daquilo que você acha, daquilo que você pensa, daquilo que você acha que é bom. E você vai ter que buscar em Deus, Senhor, eu quero a glória no meu casamento. O que eu preciso colocar no altar para que eu possa entrar na presença da glória? Nós queremos a glória no nosso ministério, amém, irmãos? Irmãos, como eu tenho orado, Senhor, eu não quero viver uma religião. Eu não quero viver aquilo que eu aprendi a fazer. Eu quero a glória de Deus, porque se a glória não vier, de nada vale. Irmãos, mas se eu não passar pela bacia e eu não tiver mãos limpas e pés limpos, eu não vou ter um ministério que vai resplandecer a glória de Deus. Se eu quero a glória, há um caminho a trilhar. Se nós queremos a glória, se como igreja nós queremos a glória, se nós queremos ser diferentes por onde a gente passa, no nosso trabalho, irmãos, nós precisamos ter a glória. Nós precisamos ter a glória de Deus no nosso trabalho. Muitas vezes a gente confunde a minha vida em Deus e a minha vida secular. Não existe vida com Deus e vida secular. Ou eu vivo inteiramente para o Senhor, ou eu vivo inteiramente fora da vontade dEle. Porque se no meu trabalho eu não estou refletindo a glória, irmãos, alguma coisa nessa trajetória está sendo negociada. Alguma coisa. Ou eu estou dando lugar para a minha carne, ou eu estou deixando que o Espírito Santo apague dentro de mim, ou eu estou negligenciando a minha vida com a palavra. E nós não podemos brincar com essas coisas. Nós não estamos aqui para brincar de ser crentes. Nós não estamos aqui para brincar. Se eu não quero realmente uma vida com Deus, irmãos, nós podíamos estar fazendo outra coisa. Podíamos estar em outro lugar. Agora há pouco nós cantamos aqui. Eu podia estar em qualquer outro lugar. Mas eu escolhi estar aqui. Nós escolhemos estar aqui. Porque nós queremos a glória de Deus, irmãos. Nós queremos mais dEle. Eu quero mais de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que você também quer mais de Deus na sua vida. Nós precisamos viver a glória. Porque tudo aquilo que se torna um peso para mim, então é porque não tem a glória de Deus. Porque quando a glória vem, aquilo fica leve, aquilo fica gostoso, aquilo fica prazeroso. Fica fácil? Não, porque ir para o altar não é fácil. E ainda como um culto racional, é racional, Jorge. É racional. Sabe, irmãos, é razão. Viver em santidade é razão, é escolha. Eu estou indo para a direita e eu vou para a esquerda. Eu era maledicente e agora eu decido que eu não vou ser mais. Eu era soberba e agora eu decido que eu não serei mais. Agora, o que é o caminho dessa decisão? O altar. É só no altar, irmãos, que nós colocamos a nossa carne e entendemos, vai valer a pena, porque eu estou mortificando a minha carne aqui, mas ali na frente, eu vou experimentar a glória de Deus. Eu vou colocar a minha carne aqui. Aí eu acho que eu que estou com a razão. E eu não tenho que pedir perdão, eu não tenho que pedir desculpa. Mas para viver a glória de Deus, vai valer a pena. Eu decido pôr minha carne aqui, porque eu quero viver o que tem aqui. E o daqui é muito mais importante do que lá. O viver isso aqui, irmãos, tem que ser mais importante para nós do que todo o resto desse trajeto. Esse trajeto tem que ser porque eu almejo o que está lá. Então eu decido, eu vou pôr minha carne no altar. Eu vou me lavar. Eu decido viver em santidade. Eu decido não deixar que entre pelos meus ouvidos, nos meus olhos, na minha mão, que saia da minha boca aquilo que vai contaminar o meu caminhar. Então eu decido lavar as minhas mãos, lavar os meus pés. Eu decido ser uma mulher que tem uma vida de adoração, uma vida de oração, uma vida de entrega na palavra, para que o Espírito Santo seja vivo dentro de mim. Porque nada vai me segurar de entrar neste lugar e de ver a manifestação da glória.
Sabe, irmãos, é isso que o Senhor tem nos chamado. Há um caminho para a glória. E como eu falei, ele não tem atalhos. Ele não tem as portinhas dos lados, onde eu decido, eu vou entrar por aqui. Vou entrar por aqui. Ninguém nem vai perceber. Vai. Porque a Bíblia fala que aquele que oferece fogo estranho, ele é consumido. Sabe, talvez a gente está aqui, irmãos, e aquele mover, aquela glória, por que eu não estou sentindo nada? Por que eu não estou experimentando nada? Talvez seja, irmãos, porque nós estamos oferecendo fogo estranho. E nós já fomos consumidos. Mas eu tenho certeza que o Senhor quer nos renovar. Que o Senhor quer restaurar isso em nós, irmãos. Há um caminho para nós. Nós não podemos aceitar viver uma religião. Nós não podemos aceitar viver uma tradição. Nós não podemos aceitar estar aqui simplesmente por estar. Nós estamos aqui porque nós amamos Jesus. Nós estamos aqui porque nós queremos refletir a glória de Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos que essa vida se manifeste em nós. Quando Moisés experimentou a glória lá no monte, ele nunca mais foi o mesmo. Sabe, irmãos, de todas as vezes que nós experimentamos a glória, que nós passamos por todo esse trajeto, nós recebemos aquilo que vem do Senhor, que vale a pena. Que vale a pena. E eu quero convidar você a orar agora. E nós vamos clamar por essa glória, irmãos. Nós vamos clamar por essa presença. E nós vamos nos arrepender se preciso for, como igreja, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para essa casa. Tudo isso que tem acontecido aqui é só o começo daquilo que o Senhor tem, irmãos. Que alegria que é para nós ver o que Deus tem feito aqui, em vocês, por vocês, através de vocês. Mas eu sei que nós queremos mais. Nós queremos mais, irmãos. Eu quero mais e eu tenho certeza que você quer mais. E nós vamos agora pedir ao Senhor, Senhor, venha. Venha com a tua glória. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu decidi estar aqui, porque eu quero o Senhor. E as áreas da minha vida que eu ainda não coloquei no altar, o Senhor está nos dando a oportunidade nessa noite de colocar. A área das nossas vidas que nós ainda não nos lavamos, a área das nossas vidas que nós temos comprometido a santidade do Senhor, Ele está nos dando a oportunidade de nos lavarmos, de vivermos uma vida de santidade. Santidade no falar, santidade no andar, santidade no procedimento de vida. E sermos homens e mulheres que têm intimidade com a palavra. Homens e mulheres que amam a vida de oração, de adoração, para que o Espírito Santo flua em nós. E assim nós vamos experimentar a glória. Assim nós vamos experimentar a glória.